Olá, esse é o podcast Diálogos Sobre, e na primeira temporada vamos trazer diálogos sobre educação e psicologia. Bom, o tema de hoje é sobre Vygotsky, que a princípio afirmou que o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio de relações sociais, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e com o meio. Mas para Vygotsky, o professor ele é uma figura essencial e representativa, pois tem um papel de conseguir um elo intermediário entre o aluno e o conhecimento disponível no ambiente. Mas afinal, quem é que foi Vygotsky? Ele nasceu em 96, na Rússia, país pertencente à antiga União Soviética, e morreu de tuberculose em 34, em Moscou. Sua família era judia e uma das mais cultas da cidade. Era muito reservada e isso permitiu com que ele se dedicasse mais ainda aos seus estudos. Vygotsky era formado em Direito e trabalhou como professor. Também como pesquisador em áreas como a psicologia, filosofia e pedagogia. Vygotsky formou com outros jovens um grupo que buscava uma nova psicologia na Rússia. A sua produção foi vasta. Ele escreveu cerca de 200 trabalhos científicos que foram importantes para pesquisas posteriores, pois tratam de temas como linguagem, educação, deficiência e neuropsicologia, muito usado na pedagogia. Vygotsky era formado em Direito e trabalhou como professor. Também como pesquisador em áreas como a psicologia, filosofia e pedagogia. Vygotsky formou com outros jovens um grupo que buscava uma nova psicologia na Rússia. A sua produção foi vasta. Ele escreveu cerca de 200 trabalhos científicos que foram importantes para pesquisas posteriores, pois tratam de temas como linguagem, educação, deficiência e neuropsicologia, muito usado na pedagogia. Mas o que fala a teoria de Vygotsky? Na teoria socio-interacionista de Vygotsky, a relação entre aprendizagem e desenvolvimento são aspectos muito importantes, pois para ele o desenvolvimento é promovido pela aprendizagem e a interação entre meio e indivíduo é essencial nesse processo. Dessa maneira, a interação que cada pessoa estabelece com o ambiente, a experiência pessoalmente significativa, é muito importante para ela. Por isso, a teoria de aprendizagem ganhou o nome de socioconstrutivismo e tem como temas centrais o desenvolvimento humano e a aprendizagem. A partir desse entendimento, seu estudo tem peso nas possíveis rupturas do processo de construção das ideias pedagógicas. Afinal, a base de seus estudos é a psicologia evolutiva e a perspectiva usada para concebê-los é a de função social do professor. O contexto social é, então, determinante quando se fala em desenvolvimento cognitivo, e assim, o profissional tem de responder aos desafios impostos pela diversidade na sala de aula. Ou seja, a criança internaliza as interações com o ambiente e assim ocorre o desenvolvimento que acontece de fora para dentro. A cultura é uma das principais influências para que ocorra o desenvolvimento mental. Ela indica os caminhos e também as peculiaridades da sua conexão com o mundo. Quando o professor aplica esse conhecimento no processo ensino-aprendizagem, ele pode acompanhar, no decorrer do desenvolvimento infantil, a evolução da manifestação de pensamento e da expressão, verbal ou não, da criança. É na escola onde tudo isso será vivenciado e onde a criança irá associar suas ações à concepção de mundo em que ela está inserida. Segundo Vygotsky, a criança necessita de atividades específicas que proporcionem um aprendizado, pois seu desenvolvimento é dependente dessa aprendizagem por intermédio das experiências e interações em que foi submetida. O professor ele é o mediador desse processo, por ser o mais experiente e planejar suas atividades. Vygotsky ele estudou esse processo da aprendizagem, ele defende que ela é resultante da atividade de cada pessoa e da reflexão que ela consegue fazer a partir daquilo. Ou seja, cada aluno ele é um agente ativo nesse processo. Dessa forma, o papel do professor consiste em guiá-lo
enquanto fornece as ferramentas adequadas para que seu desenvolvimento cognitivo ocorra da forma mais apropriada. Ou seja, por isso que a gente tem os pedagogos logo no começo, logo quando o aluno ele é criancinha, quando ele está na parte dele, que ele está começando a ingressar nessa vida de escola. Ou seja, a gente tem as creches, entre outros. Afinal, o primeiro contato da criança com novas atividades, habilidades ou informações deve ter sempre participação de um adulto. Depois que internalizam esse procedimento, ela se apropria dele e o torna voluntário. O papel do educador, então, é ativo e determinante nesse processo. Para educar, o professor deve entender as estruturas mentais e seus mecanismos. No contexto educacional, os conceitos da teoria da aprendizagem de Vygotsky percebem a escola como um local onde a intervenção pedagógica é intencional. E isso é o que promove o processo de ensino-aprendizagem. Para os estudiosos, a aquisição do conhecimento ocorre por mediação, convivência, partilha e assim por diante, até que diversas estruturas sejam internalizadas. Posso exemplificar uma criança que está com dificuldade para aprender a ler. O professor trabalha com ela a pronúncia das palavras e também o reconhecimento dessas palavras, através de textos, de músicas, que fazem parte do cotidiano. Assim, a criança ela é capaz de aprender a ler, através desses estímulos, né? Porque a criança, ela ouve música no dia a dia dela. Então, a partir desses pequenos processos, o professor usa. E a teoria de Vygotsky aponta que a criança nasce com funções psicológicas elementares e com o aprendizado da cultura e as experiências adquiridas. Essas funções tornam-se funções psicológicas superiores, que são o comportamento consciente, a ação proposital, capacidade de planejamento e pensamento abstrato. Bom, e como trabalhar essa teoria na escola? Quando a criança ela passa a frequentar a escola, ela participa de um intercâmbio social, ou seja, ela sai da sua zona de conforto em casa e vai para uma escola com pessoas e crianças diferentes. Ela vai ter uma vivência social diferente, vai ter uma perspectiva diferente e vai ter novos conhecimentos. Ela vai dar novos sentidos às palavras através da intervenção do professor e as interações sociais com os colegas. Ah, mas os brinquedos não são importantes, não? Sim, elas são importantes, sim, pois por meio deles as crianças elas entram em um mundo simbólico, onde ocorrem representações mentais e relações entre linguagem e pensamento, fazendo com que ela se desenvolva a partir do que é aprendido, por meio das interações com o meio cultural na qual ela está inserida.